Todo adulto precisa saber organizar as finanças da família, mas ninguém ensina como. E se a educação financeira fosse uma matéria que fizesse parte da grade curricular das escolas? É sobre esse assunto que eu converso agora com o Reinaldo Domingos, presidente da Associação Brasileira de Educadores Financeiros. Olá, na verdade, ela já faz parte da grade, a educação financeira faz parte de muitas escolas, não é? Isso faz parte até do trabalho que vocês fazem aqui no Brasil. Quantas escolas, mais ou menos? Onde que isso já é um assunto que as crianças aprendem na escola? Sem dúvida alguma. Primeiramente, obrigado pela oportunidade, Roberto. É um prazer estar aqui com vocês nesse programa Cidadania. Sem dúvida alguma, contribuindo com a educação, em toda forma. Quando se fala de cidadania, nós estamos falando exatamente de conviver, né? E a educação financeira é hoje uma ciência humana, não é uma ciência exata, como muitas pessoas até pensavam, né? Antes de falar das escolas, é importante discorrer sobre esse tema. O que é educação financeira, né, Roberta? Para muitos seria o quê? Cálculos, planilhas, matemática. Estamos falando de dinheiro? Sim, mas o dinheiro como meio e não como fim. Então nós temos hoje, não é uma ciência exata, mas sim uma ciência humana, que trabalha comportamentos, hábitos. Então é uma coisa específica, né? Não basta a pessoa ser craque em matemática. Aliás, nós temos hoje já experiência aí dos últimos 10 anos, é importante citar isso, que nós temos hoje, dentro de educadores formados na disciplina comportamental de educação financeira, que eram especialistas em matemática financeira, que eram analfabetos em educação financeira. Ou seja, sabe números, mas não sabe as atitudes corretas de como lidar com o dinheiro. Até porque, quando você fala de planilhas, planilha é a autópsia daquilo que você praticou antes. Quando você vai para uma planilha, você está praticando aquilo que você já fez lá atrás, ou seja, ou lá na frente, lá atrás, porque na verdade você fez o quê? Você foi numa loja, você comprou, o seu filho viu a televisão, consumo, legal, ele foi lá e quis. Toda a ação de gasto dentro de uma casa envolve educação financeira. Tomar um banho mais longo significa eu gastar mais energia, mais água. Mas tudo isso tem como ser mudado, ser melhorado, e é nesse sentido que a educação financeira tem uma contribuição assim imprescindível para tirar esse mal súbito aí do nosso endividamento, das nossas inadimplências, que hoje somam mais de 60 milhões de brasileiros inadimplentes que não pagam mais suas contas. Nós temos aposentados com problema seríssimo de sustentabilidade. O que mostra que nosso país está numa situação extremamente vulnerável e, principalmente, olhando para esse cenário, nós temos que fazer alguma coisa na base, porque mexer em hábitos, em costumes já enraigados ao longo de anos, não é o seu caso que tem 20 e poucos anos, fica novinha, mas nós temos nossos avós, nossos pais, que aí estão cheios de idades e cheios de hábitos construídos. Como é que muda um adulto a mudar os hábitos de consumo dele? É mais difícil, fica mais complicado. E por isso a necessidade de voltar-se para a criança. Criança, você cria e desenvolve uma nova forma de pensar. Para justamente essas crianças de agora, né, quando crescerem, não se encontrarem nessa mesma situação. A geração futura que nós estamos buscando junto às escolas começam lá com maternal. Opa! Maternal? Como assim? Ela não sabe nem fazer conta, mas quem falou que educação financeira é saber fazer conta? Na verdade, nós estamos falando de hábitos. A criança precisa entender que o dinheiro que vai passar pelas mãos dela precisa necessariamente ser objeto de uma orientação comportamental nela. A partir do momento que ela sabe que se ela tiver duas moedas, uma ela pode realizar os desejos dela, a outra ela pode comprar bala, sorvete, chocolate, e se você conduz isso de uma forma bem inteligente, bem lúdica, certamente você vai ter uma criança, um jovem, um adulto saudável, sustentável. Até porque você está entrando com o conhecimento de saber que respeito ao dinheiro é importante, porque ele não aceita desaforo. E segundo, importante que tudo que passar pelas mãos dela, tudo que ela ganhar de recursos, seja um dinheiro voluntariamente, seja uma mesada, seja uma bolsa de um estágio, seja como jovem aprendiz, ou como CLT, ou funcionário público, pouco importa, esse dinheiro precisa ter destino duplo. Um para os desejos e projetos de vida, o outro para o consumo. Aí você cria uma nova geração.
Por isso, da necessidade de começar o quanto mais cedo. Então, no caso, esses sonhos seriam, então, uma poupança. A pessoa tem que aprender a se preparar para o futuro. A gente pode falar em 4 passos, né? É preciso que você tenha sonhos, sem dúvida alguma, para que você possa definir quanto custa esse sonho, quanto você vai guardar, em quanto tempo você pretende realizá-lo. Qual o antídoto para um consumo não consciente? Sem dúvida, são aqueles desejos que a gente quer mais. Entre uma criança falar assim, eu quero esse brinquedo e eu quero o chocolate, a bala, ela vai querer o brinquedo. Mas também não pode deixar de consumir o chocolate, a bala. Então a gente precisa começar a mostrar para a criança o equilíbrio. Educação financeira é equilíbrio. É onde a gente consegue entender que o ser humano veio na Terra para ser feliz. Não para guardar e ser um tio Patinhas ou um pão duro, um avarento. Não é isso educação financeira. Mas também não pode torrar tudo. Eu não posso também consumir tudo. Acho que esse equilíbrio, sabe, Roberta, vem sendo o grande ensinamento que a gente vem passando para mais de 500 mil de crianças em salas de aula em todo o Brasil. Escolas privadas e também algumas já públicas de municípios e alguns estados que também já começam a ter as necessidades em virtude até dos seus próprios professorados. Os docentes hoje das nossas escolas também estão nessa estatística de 60 milhões de endividados. Como é que um professor pode ensinar alguém aquilo que ele não pratica e não aprendeu? Impossível. Então é importante que a gente faça esse movimento de vir para as escolas, capacitando o professor, inserindo a família junto a esse plano de ação, ou seja, precisa dar palestra, precisa dar workshop, precisa dar cursos online para esses pais que não conseguem vir na reunião dos pais, na escola, para a criança. Então, a gente precisa fazer um trabalho que essa relação família-escola, ela precisa ser resgatada. E nada melhor que falar de dinheiro para resgatar a família, né? Todo mundo vai querer saber. E esse tem sido o grande feito aí pelo meu programa de educação financeira, sem dúvida alguma, foi criado em cima da minha base de estrutura, alcançando a minha independência aos 37 anos de idade. Foi aí que nasceu a necessidade, a minha vontade. Eu tinha 2 caminhos, ou passear, curtir a vida, ou eu vou passar isso para a sociedade. Foi aí que eu desenvolvi, cresci em cima desse tema, escrevi um livro chamado Terapia Financeira, encontrei uma metodologia, envelopei-a, coloquei de forma que podia multiplicar para todas as pessoas. Hoje nós temos aí mais de 1.000 educadores profissionais financeiros, pós-graduandos já em educação financeira, pós-graduados também, ou seja, pessoas que já sabem dar uma aula, sabem dar um curso, uma palestra, sabem fazer uma terapia financeira para as pessoas. Ou seja, nós temos um movimento de uma nova atividade que vem surgindo nos últimos 8, 10 anos. E esse é um novo para todo mundo, porque não adianta eu simplesmente ensinar onde aplicar. Porque a poupança que você falou, ela vem depois. Eu só posso investir, guardar, quando eu tenho. Mas o que me estimularia a ter? Alguma coisa que eu desejo. Então, investir dinheiro, potencializar o dinheiro, investir esse dinheiro, seja no CDB, no Tesouro Direto, numa caderneta de poupança, sem mesmo eu saber o que eu quero com ele, é muito provável que eu vou perder esse dinheiro, porque não tem destino. Dinheiro sem ser carimbado é dinheiro de ninguém. E quais são, o senhor falou na metodologia, mas se for para começar desde o maternal e atingir também os aposentados e endividados, tem que ter uma variação. Cada idade tem uma metodologia própria, tem o que ela pode aprender, né? Quais são as diferenças? A linha pedagógica, né, ela já faz isso com a matemática, a ciência, com a história. Então tem que ser uma disciplina transversal, não dá para ser uma disciplina isolada. Eu vou ter aula de educação financeira, mas dentro de qual disciplina? Começa por aí. Para você entrar dentro de uma disciplina, você tem que estar ligada aos ensinamentos daquela disciplina. Então hoje, se você pegar uma criança que está, vamos pegar o 2º ano do ensino fundamental, essa criança está aprendendo na matemática alguns tipos de informações importantes que são dentro da metodologia da aprendizado da matemática. As atividades de educação financeira, primeiro, tem história, tem que ser lúdico, a criança precisa ter personagem, então você tem que trazer a ficção para dentro da aula, a leitura, depois atividades. Atividades essas que vão correlacionar diretamente com aquela disciplina matemática, mas não é só essa. E o português?
E a ciência, história, geografia, arte, todas essas disciplinas conversam com a educação financeira. Todas têm atividades também de educação financeira. Então, nós estamos criando, nós desenvolvemos um projeto, a DSOP Educação Financeira, que é onde tem a metodologia diagnosticar, sonhar, orçar, poupar. Nós desenvolvemos um programa estruturado que envolve plano de aula, envolve caderno, livro do professor, livro do aluno, envolve games, atividades interativas, oficinas, envolve as famílias com comunitárias, ou seja, trabalhos comunitários como feiras, as famílias vão participar. Então, não dá para ensinar a educação financeira se você não tiver as linhas do conhecimento junto com essa criança. Ela vai crescer, vai desenvolver e vai vir uma pílula aí de educação financeira junto com isso. E com isso ela começa a entender que dinheiro não aceita desaforo e vai realizar os sonhos dela. Quando a criança descobre que ela pode comprar algumas coisas do seu próprio recurso, pronto, você acendeu aquela chama nela, assim, aquela lâmpada, né? Você tem 3 filhos, né? Uma aí de 17, aí, outra que vai fazer 14 aí esses dias, né? E tem outro de 5, né? Um garoto, é isso? De 5. Todos eles, não sei se estão educados, mas é possível fazer, independente da sua idade, a inserção da educação financeira nesse momento. Uma coisa é certa, a educação financeira não é um projeto. Eu faço hoje, esqueço, amanhã está tudo certo. Não. Isso não é igual dirigir. Você aprende e nunca mais esquece. Educação financeira é um processo cíclico. Você descuidou, é como a saúde física nossa. Você tem que fazer um check-up anual para ficar bem, para o seu organismo estar bem. Todo ano você vai dizer, eu estou meio acima do peso, tenho triglicéridos, colesterol, ou seja, eu tenho problema. Aí entra a educação também financeira. Uma vez por ano eu tenho que parar e fazer um diagnóstico para eu reduzir os meus excessos. Famílias, hoje, pesquisas já comprovam, em média, uma família tem de 30% a 50% de excesso na energia elétrica, água, telefone, gás, supermercado, padaria, vestuário, enfim. Se nós olharmos para esses nossos custos, nós vamos ver que tem excesso. Mas o que me estimularia tomar um banho mais curto? O que me estimularia desligar uma lâmpada? Aquilo que eu desejo. Então você fala para a criança, filho, bate na porta, você está demorando, bate na porta e fala, filho, olha o seu videogame. Na hora, ela desliga porque ela quer o videogame, quer a bola, ela quer a boneca. Ou seja, eu preciso trocar o consumo não consciente por alguma coisa chamada antídoto, que chama-se sonhos e desejos dessa criança. Então, isso seria dessa forma que a família pode participar nessa educação. A família, hoje eu tenho um livro chamado Mesada, Não é Só Dinheiro, um livro que traz 8 tipos de como lidar com a criança de formas, momentos diferentes dela. Um deles é a mesada econômica. Mas nossos alunos da escola pública, os pais, não têm condições de dar uma mesada. Engano seu. Nós temos hoje mesada econômica, mesada voluntária, dinheiro que passa pelas mãos dessas crianças. Eu posso reduzir a energia elétrica e metade dessa economia eu posso destinar para uma mesada para os meus filhos. Não existe nenhum tipo de família, nenhum deles, mesmo aquele do Bolsa Família. Mesmo aquele dinheiro do Bolsa Família que é possível economizar de 30% a 40% do gasto que aquela família tem. Lógico, respeitando seu padrão de vida. Lógico, eu vou comparar uma Bolsa Família de uma pessoa que ganha aí 10 salários mínimos. Não é esse o objeto. Mas mesmo do Bolsa Família, aos 10 salários mínimos, todos eles têm o seu padrão de vida. Todos eles podem exercer essa atividade de educação financeira e reduzir seus gastos. Então, a mesada é essencial, não pode não dar mesada, tem que ser uma mesada mesmo. Não necessariamente eu não preciso dar a mesada, né? Eu posso ter a mesada como sendo uma iniciativa, uma mesada voluntária, ensinar a criança que é metade para isso, metade para aquilo, mas não necessariamente eu preciso dar uma mesada fixa para uma criança. Que a mesada voluntária seria uma coisa eventual, mamãe, me dá isso. Como é que chama o filho de 5 anos? Como é que chama? Léo. O Léo. O Léo pede dinheiro ou não pede dinheiro com 5 anos? Para alguma coisinha aqui, outra ali? Pede. De vez em quando ele pede. Então, se você ensinar para ele que metade do dinheiro, dá R$5, 5 para cá, 5 para cá. Esse aqui é para o seu sonho. Estimular eles a ter os sonhos, não tenha dúvida que você vai conseguir já começar a movimentar.
E não dá só um cofrinho, dá sempre 3. Um para curto, bem pequenininho, um para médio, maiorzinho, e um longo, maior. Com isso ele começa a entender também o tempo, a quantidade. Nossa, vai mais moeda nesse aqui, né, mamãe? O Léo vai falar, você vai falar, filho, com certeza. Mas esse aqui a gente enche rápido e eu já realizo na hora. A hora que encher esse cofrinho, vai na loja e compra. Porque ele vai começar a entender que poupando, guardando dinheiro, realiza sonho. Aí tem os pecados capitais que você não pode cometer, né? Aí você, Roberta, mas que lindo, a Léo guardou todo esse dinheiro. Aí a vovó, o vovô vem e fala assim, pra quê, filho? Eu queria aquela bola. Não, eu te dou a bola. Acabou a educação financeira. Quer dizer, então você tem que envolver a educação financeira não só nos pais, como também nos avós, nos tios, nos padrinhos. Você vê que é um processo que se você... Um pode destruir todo o conhecimento dessa criança. Então é um processo familiar, um processo bem social, bem para esse programa Cidadania. É bem cidadania mesmo, é um trabalho que envolve todos. Então esse hábito, essa prática de dar, assim, pura e simplesmente, não é saudável? Depende. Você pode ter, olha, Léo, vou te dar um presente de Natal, presente é presente, não tem essa de compromisso. Agora também você não pode ter a mesada... Mesada é uma coisa importante de ser falada. Eu não posso amarrar uma obrigação de uma criança a um benefício, premiá-la ou castigá-la. Isso jamais pode acontecer. Imagine que meu filho, então, ele ajudou o papai a lavar o carro, ou a minha filha arrumou a cama, ou tem notas melhores, então eu vou somar e reduzir o dinheiro que é desse dinheiro que eu dou para ela, em virtude de obrigações que não são pertinentes de remuneração e nem de castigo. Nem de benefício, nem de castigo. Então, imagine, se você está lá assistindo o programa, está assistindo lá Cidadania, nosso programa aqui, aí você está sentado lá assistindo, né, lá na sala, e o Léo vai lá, Léo, me traz para mim um copo d'água ou um doce que está na geladeira. Aí ele volta, mamãe, quanto? Quer dizer, você está criando um elemento de... sabe, mercenário, uma criança que só vai fazer se tiver uma troca. Isso não pode acontecer. Está deseducando. Está deseducando. Então você vê que uma atitude dessa pode criar todo um problema futuro. Por que nós temos hoje o 13º? Estamos na época do final de ano, 13º salário é um benefício complementar. Não é um salário fixo, é um salário que vem uma vez por ano, conquistado em 1962 pelo trabalhador, que era para sonhos, que era para curtir viagem e tudo mais. De repente, nós começamos a pegar o 13º para pagar dívida. Por quê? Porque nós somos todos analfabetos financeiramente. Então, nós não usamos mais do que deveríamos. Cartão, cheque e tudo mais. Essa mesada de terceiros que a gente joga aí no livro Mesada Não é Só Dinheiro, a gente fala que é mesada de terceiros. É aquele dinheiro do avô, dinheiro da tia, do tio. Então o Léo fala, não, eu queria dinheiro porque eu quero comprar o meu brinquedo e se eu chegar mais cedo eu compro mais rápido. Então você troca. Então a criança, ao receber um dinheiro de um terceiro, ela precisa canalizar metade também para os sonhos, metade também para o consumo. Por quê? Quando ela for adulta, receber o 13º, ela vai saber que dinheiro do 13º também, ela poderia ter metade para os sonhos e metade para curtir o final de ano, sim. Esse equilíbrio, ele vem de encontro com o ensinamento na base. É mais ou menos a criança o jovem que já vai começar o seu primeiro trabalho e recebe seu primeiro salário mínimo. O que ele faz, geralmente, Roberto? Gasta tudo, dá uma festa. Porque ele aprendeu o quê? A consumir. Tudo que passou pelas mãos dele, gasta. O que nós vamos ensinar para essas crianças e para esses jovens? Quando ensinar essa base para ele, que metade é para os seus desejos, uma aposentadoria sustentável, alguma coisa assim, ele vai entender, se for orientado. Ele vai pegar o primeiro salário e vai guardar metade para isso, para ele poder fazer coisas que ele realmente deseja. Caso contrário, hoje nós temos 9,4 milhões de jovens de 18 anos, 16 a 25 anos, essa é a pesquisa, que tem hoje uma necessidade de gastar mais do que recebe. Recebe seu salário, já estão em inadimplência, não é endividamento. Já estou falando que ele não paga a conta. 9 milhões de jovens no Brasil não pagam contas. Então, você imagina, dos 60, 9 milhões já são inadimplentes.
Quando você vai para a pessoa que tem uma idade lá com 60, 70 anos, que está aposentada, 7 milhões e meio dos aposentados, dos 30 milhões que estão aposentados, estão inadimplentes. Quer dizer que ele está pegando toda a geração? Toda a geração. Por quê? Essa geração não teve nenhum ensinamento que pudesse corrigir a causa. E a educação financeira comportamental é muito diferente do que se aprendeu até então nas salas de aula. Por isso, nós temos que corrigir todo mundo. É uma cadeia de conhecimento necessário. E vou falar, se a gente não fizer isso, para você ter uma ideia de uma pesquisa que saiu agora recente, apurou-se que 50 milhões de brasileiros estavam inadimplentes em 2012. Sabe quantos estão hoje? 60. 10 milhões em 4 anos. Significa, então, se eu continuar isso, daqui 2, 3, 4, 5 anos, eu estou com 90 milhões de brasileiros inadimplentes. Aí nós vamos para o caos geral, porque ninguém compra, a economia cai, e aí a gente entra num caos de um país totalmente endividado e sem recursos, nem mesmo tributos vão ser arrecadados, porque não vai ter dinheiro para pagar. E esses adultos que já estão inadimplentes ou devedores, ainda é possível educá-los? Eu trouxe um livro chamado Livre-se das Dívidas, né? Você viu? Na verdade, todas as pessoas que são adultas podem ser, sim, reeducadas, né? Mas é preciso ter muito mais sacrifício, é preciso ter um pouco mais de energia para isso, né? É preciso querer. Qual é o antídoto para isso? É você recondicionar a sua mente, o seu modelo mental, olhando para o cenário do que eu quero, do que eu desejo. Se você pegar uma pessoa muito inadimplente, você vai falar assim, não, o único desejo que eu tenho é sair das minhas dívidas. Mas o que mais você quer? Eu quero viver para fazer isso. E ela vai viver o resto da vida tentando fazer isso. Então a gente tem que colocar nela um estímulo. Eu quero sair da dívida, é um sonho, mas eu quero também fazer uma viagem, eu quero trocar meu carro, comprar meu carro, quero comprar minha casa, quero um dia passear bastante, eu quero dar um presente melhor para o meu filho, um estudo melhor para o meu filho, isso tudo é possível. Agora, ela precisa ter outros estímulos, não necessariamente só sair das dívidas. Agora, para sair da dívida tem que fazer um bom diagnóstico, tirar uma fotografia, quem eu estou devendo, para quem eu estou devendo. E nós estamos tendo feirão de limpa-nome agora. Nesses momentos finais de anos, perto do 13º, todas as instituições de negativação de nome, o que ela faz? Organiza uma feira de todos os seus magazines e bancos. O que eles fazem? Eles fazem uma feira chamada Feirão de Limpa-Nome. E vão tentar negociar, reduzir, dar desconto para essas pessoas que estão inadimplentes. É um caminho ou não, Roberta? O senhor que tem que me dizer. Mas eu quero saber na sua visão, o que você acha? É um caminho. Combate efeito ou causa? Combate o efeito, né? Só efeito, não combate causa. Não vai na raiz. Eu vou lá, faço um acordo, 3 meses depois, 4 meses depois, essas pessoas voltam a estar inadimplentes de novo. Por quê? Porque ela foi negociar a ponta do iceberg, esqueceu que dentro da sua estrutura familiar, ela gasta mais do que ela recebe. Ela fez um acordo que não vai cumprir. Resultado disso... Tem que mexer lá no que levou ela àquele ponto. Isso, qual a causa disso? E não dá para fazer uma palestrinha de meia hora lá e falar assim, não, a gente está ensinando eles não fazerem. Meia hora. Aquela pessoa que vai fazer e fica naquelas filas longas, né? Parece aquele gado que está indo para o matadouro. Eu entendo isso como gado que está indo para o matadouro. Estou indo na fila para fazer um acordo que eu não vou honrá-lo. Quer dizer, eu simplesmente estou combatendo efeito. Não que não seja uma oportunidade, é uma ótima oportunidade se esta pessoa estiver educada. Se ela reconstruiu o que ela ganha e o que ela gasta, e gastando muito menos e entrando numa coisa chamada propósito, sonhos, no meio toda essa ciranda. Então eu diria que a pessoa educada, um feirão limpa-nome, é excepcional. Então nem tudo que a gente vê, brilha, reluz, é ouro. Então você tem que olhar de todos os cenários possíveis. Seria um começo, né? É um Primeiro grande seria das dívidas, mas aí tem que voltar e ela precisa fazer tudo junto. Tudo, né? Eu saio das dívidas a curto, a médio ou longo prazo, mas eu também tenho que já estimular eu e minha família. Por isso é importante apresentar o problema. Estou muito endividado, apresento o problema. Vamos resolver o problema na causa. Aonde é que eu me endividei?
Eu estou com uma TV a cabo super dimensionada, não uso metade disso. Eu tenho, tomando banho longo, eu tenho um gasto de energia, água, telefone, supermercado eu jogo produtos fora. Eu preciso fazer uma lista bem definida. Só de supermercado hoje, qualquer família, estou falando para você agora, pode reduzir 30% em qualquer compra de supermercado por toda a sua vida. Aí as pessoas querem falar assim, eu quero saber o seguinte, onde investe melhor? Na cadeia de poupança, tesouro direto, fundo de investimento e tal. Aí elas ficam muito preocupadas em querer saber onde ganha um pouquinho mais de 0,01 no investimento. Você só se esquece que dentro da sua casa você está gastando 30% todos os meses. Se você pegar 30% todos os meses, dá mais de 1000% ao ano. Não existe aplicação no mundo que dá 1000% ao ano, só a educação financeira. Muito obrigada, infelizmente nosso tempo acabou, mas esse assunto é bom que cada um procure aprender um pouco mais, né, que diz respeito a todos nós. Eu acredito sim, eu agradeço a sua oportunidade aqui, você me deixou falando mais do que você pôde falar. Eu não sei se você me deixou ou se eu falei demais, mas eu quero aqui agradecer a oportunidade. Espero ter contribuído com os nossos telespectadores para que eles possam levar aí esse alento de levar a educação financeira para dentro das suas casas. Nunca é tarde para começar. E começa fazendo a lição de casa, organizando a família e fazendo com que ela se mova para 2017, 2018, 28, 38, com a educação financeira, mas acima de tudo para os sonhos e projetos de vida. Muito obrigado, Roberta. Eu que agradeço. Eu conversei com Reinaldo Domingos, presidente da Associação Brasileira de Educadores Financeiros. Se você tiver alguma sugestão para o programa Cidadania, ligue para o Alô Senado, o número é 0800 61 2211. E se você quiser rever essa entrevista, acesse nosso portal na internet, senado.leg.br/tv. Obrigada pela audiência e até o próximo Cidadania.